11 Madame Polis. O céu azul estava salpicado de nuvens brancas e fofas, suavemente sopradas pela brisa primaveril que trazia consigo a fragrância da floresta. Tanços brancos bicavam a grama viçosa, pastando ao lado do rio sinuoso. Uma jovem, envolta em um vestido branco acinzentado, observava-os atentamente com uma longa vara na mão. Seu rosto estava banhado pelos raios dourados do sol, revelando seus finos e macios cabelos. As madeixas castanhas da menina, elegantemente presas em um pano branco, revelavam seus traços jovens e vivazes. Olhando para Lumian sentada debaixo de uma árvore à beira do rio, Ava Lisière franziu levemente a testa. Não estamos aqui para discutir qual lenda é mais fácil de investigar? Porque você se transformou em uma estátua de pedra que lembra as da catedral. Ava era filha de Guillaume Lisière, o sapateiro. Sendo uma das poucas jovens da aldeia, tinha uma relação amigável com Lumian e Raimundo. Estou refletindo sobre um problema, respondeu Lumian, ainda observando os gansos brancos e as águas ondulantes. Qual o problema? Perguntou Raimundo Grey, que estava cuidando do bando de gansos de Ava. Lumian ponderou antes de responder. E se você se deparasse com uma fera com uma pele grossa que sua arma não conseguisse perfurar, o que você faria? Obviamente, eu daria um jeito de fugir. As montanhas estão repletas de animais selvagens. Não precisamos caçá-los, respondeu Ava, sentindo que não havia nada com que se preocupar. Lumian grunhiu em sinal de discordância. E se essa besta for excepcionalmente rara e os senhores da cidade a adorarem, estando dispostos a pagar 100 luíses de ouro por sua carcaça? 100 luís de ouro, 2.000 verro de ouro. Raimundo respirou fundo. Ele nunca tinha visto um luís de ouro antes, nem usado um. Seu instinto foi convertê-lo em verho de ouro primeiro. Com uma quantia tão considerável, ele poderia abrir um pequeno negócio em Dariege. Não precisaria mais se preocupar com o pastoreio. Ele pensou rápido e sugeriu: pegar uma espingarda emprestada? A pele da besta é impenetrável, rejeitou Lumian categoricamente. Mesmo sabendo que a presa era apenas fruto da imaginação, sem valor no mundo real, ela não conseguiu se conter. É uma criatura poderosa. Feroz. Lumian fez uma pausa para refletir sobre sua pergunta. É tão feroz quanto eu. Essa foi toda a garantia de que ele precisava para continuar sua caçada. Emund, que estava prendendo a respiração, soltou um suspiro de alívio. Achoo. Voltem para a aldeia e reúnam algumas pessoas. Vamos cercar a fera e drenar suas forças. Assim que ela cair, vamos amarrá-la. Ele sabia que Lumian era capaz de lutar, mas só isso. Nesse caso, podemos esperar receber apenas 10 luís de ouro ou até menos, lembrou Lumian. Ava, com seus deslumbrantes olhos azuis como o lago, teve uma ideia. Eu já os vi caçando antes. Talvez possamos cavar uma armadilha e fazê-la cair. Assim, não precisaremos nos preocupar com ela voltando à superfície. Lumian assentiu com a cabeça em sinal de aprovação. É uma boa ideia. Percebendo que Ava e Raymond tinham um pouco a contribuir em termos de planejamento, Lumian assumiu o controle da conversa. Qual lenda você acha que devemos atacar em seguida? Perguntou ele. Ava balançou a cabeça. Nenhum dos dois se encaixa na descrição. Ou têm séculos de idade, ou foram vistos apenas por uma pessoa que já morreu há muito tempo. Raymond concordou. Isso mesmo. Se vocês não perguntarem às pessoas certas, como vão saber que não há pistas? Lumian estalou a língua e deu uma risadinha. Vocês não têm fibra. Se quiserem desistir ao primeiro sinal de problema, podem muito bem passar o resto da vida cuidando de gansos e ovelhas. Ava e Raymond ficaram furiosos com as palavras de Lumian. Quando se tratava de irritar as pessoas, Lumian era um dos melhores em toda a Cordu. Ava disparou. Acho que nenhum deles é adequado, porque existem outros mais adequados. O que é isso? Os olhos de Lumian brilharam de interesse. Assim que Ava falou, ela se arrependeu, mas já vinha planejando abordar esse assunto. Ela só não queria revelar isso para Lumian e Raymond tão facilmente. Após alguns segundos de silêncio tenso, ela lançou um olhar fulminante para Lumian. Há uma bruxa de verdade na aldeia. Quem é? O coração de Lumian apertou. Será que pode ser a Aurora? Se Ava descobrisse que Aurora era um bruxo, ele e Aurora teriam que fugir de Cordu e ir para outro lugar para evitar a ira da Inquisição. Ava olhou em volta nervosamente e baixou a voz. Madame Polis. Madame Polis, esposa do administrador e amante do padre? Lumian achou difícil de acreditar. Você está falando sério? Se Poalis era de fato uma bruxa, como Lumian pôde não perceber quando descobriu o caso da dama com o padre? De jeito nenhum. Raymond ficou extremamente surpreso. Ava ficou na ponta dos pés e olhou na direção da entrada da vila.
Não tenho certeza, mas Charlie, o mordomo do administrador, deixou escapar uma vez. Ele me disse que Madame Poalise é uma mensageira de almas que consegue falar com os mortos e ajudá-los a voltar para casa. Ele também disse que ela pode criar remédios e amuletos secretos. Lumière ouviu atentamente, mas permaneceu cético. Com revistas como Psychic, Votus e Ida Envio inundando o mercado, não era incomum que a esposa do administrador estivesse familiarizada com esses termos e enganasse os criados e os aldeões. Deveríamos ir à catedral e dedurar, disse Raimundo, com os olhos brilhando de entusiasmo. Lumière fez uma pausa antes de responder. Se Charlie sabe que Madame Poalise é uma bruxa, então o administrador também deveria saber, certo? Sim, concordou Ava. Lumière prosseguiu. Madame Poalise também é amante do padre. Se formos à catedral e a denunciarmos, provavelmente seremos mandados diretamente para o administrador. O quê? Madame Poalise é amante do padre? Ava e Raymond ficaram chocados. Eu vi com meus próprios olhos. Lumière deu uma risadinha. Finja que não sabe. Não conte para ninguém. Senão, você pode desaparecer um dia. Ava e Raimundo concordaram em uníssono, com expressões incomumente solenes, o medo do padre e da bruxa entrelaçados. Se pudermos confirmar que Madame Poalise é uma bruxa, iremos a Dariege e contaremos ao bispo na missa, assegurou Lumière. Oui, Raimundo assentiu com fervor. Eles precisavam ter certeza antes de dedurar. Caso contrário, estariam em apuros se Madame Poalise fosse inocente. Após discutirem esses assuntos, Lumière, que não queria perder tempo, levantou-se e disse a Ava e Raimundo: Vou indo, de volta aos meus estudos. Senão, Aurora estaria me perseguindo com um pedaço de pau. Cuidem dos gansos vocês dois. Certo. Raimundo ficou entusiasmado com a perspectiva de ficar sozinho com Ava. Ava parecia descontente. Conforme Lumière se aproximava de Cordu, começou a esconder seus rastros, prestando atenção constante para verificar se havia alguém por perto. Ele precisava ter cuidado, especialmente agora que o padre e sua tripulação estavam em seu encalço. Segundo suas observações, o padre Guillaume Bennet não era de perdoar facilmente. Ele dirigiu-se para a taberna velha, tentando passar o mais despercebido possível. De repente, ele ouviu o som de sinos tocando à distância. Lumière se virou e viu Rian, Leat e Valentine se aproximando de Narouca e dos outros. Os sinos no véu e nas botas de Leat tilintavam de forma clara e melodiosa. Eles têm perambulado pela vila nos últimos 2 dias, conversando com as pessoas e fazendo perguntas. Não sei o que estão aprontando. Lumière estava intrigado e um pouco desconfiado. Ao pensar na praça deserta da cidade e no pastor Pierre Berry, que retornara inesperadamente à aldeia, Lumière soube que algo estava prestes a acontecer. Algo está prestes a acontecer na aldeia? Ele precisava falar com Aurore, sua irmã inteligente e perspicaz, e ouvir a opinião dela. Lumière conseguiu entrar sorrateiramente na taberna do velho e avistou a mulher que lhe dera carta de tarô sentada em seu lugar de costume, comendo. Lumière inclinou-se e deu uma olhada. Omelete com banha. Não acha um pouco enjoativo? Em Dariege, esse prato era a escolha das pessoas comuns para impressionar seus convidados elegantes. Lumière, no entanto, tinha dúvida se era gorduroso e pesado demais para as mulheres da cidade. A senhora saboreou lentamente uma mordida da omelete dourada e fechou os olhos para apreciar ainda mais. É uma verdadeira joia. Tem um sabor local que é simplesmente requintado. Você está almoçando tão cedo? Perguntou Lumière, sentada à sua frente. Os olhos azul claros da senhora revelaram um leve cansaço enquanto ela sorria e respondia: É o café da manhã. Que horas são? Lumière não se atreveu a deixar escapar seus pensamentos. Ele examinou a taverna quase vazia e baixou a voz. Eu vi uma ruína em meu sonho e me deparei com um monstro. Ah. A senhora nem pestanejou. Sua expressão até continha um toque de travessura provocativa que Lumière não conseguiu decifrar. Lumière recompôs-se e contou sua história. Como posso derrotar esse monstro? A senhora sorriu radiante e respondeu: Está morto ou vivo? Ainda está se debatendo. Não consigo matá-lo. Lumière parou de falar e respondeu por reflexo. Ele ponderou seriamente por um instante antes de responder lentamente. Consigo sentir que está respirando. Então, deve estar vivo. Se ainda estiver respirando, tente com mais afinco. Forte a cabeça. Ou derrame óleo e acenda as chamas. Enterre-o vivo, até. Quem sabe? Pode ser que morra, sugeriu a senhora com ar descontraído, enquanto saboreava sua refeição. Quando você tiver esgotado todas as opções e ainda assim não conseguir resolver o problema, aí sim, venha falar comigo. Mas eu não sou sua babá para te mimar em cada probleminha.
Se você quer aprender, precisa descobrir sozinho. Ela é realmente encantadora. Lumian não estava abatida nem desanimada. Parecia que a dama estava insinuando que ajudaria se as coisas ficassem realmente difíceis. E um monstro como esse nem merecia ser mencionado. Mas o que é trivial pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça. Lumian sentiu que uma enxaqueca estava chegando. Ele resolveu seguir o conselho da senhora. Começaria tentando decapitá-lo, queimá-lo, enterrá-lo vivo e qualquer outra coisa que lhe viesse à mente. 12 correntes subterrâneas. Ao sair da taberna velha, Lumian retomou seus hábitos furtivos, seguindo desvirando-se pelo caminho que sempre usava para voltar para casa. E não é que ele avistou um dos capangas de Pons Bennett escondido atrás de uma árvore, espionando os transeuntes. O padre não sabe a hora de parar, Lumian murmurou para si mesmo. Mas Lumian não conseguiu retaliar. Suas habilidades pessoais eram limitadas, e ele não podia arriscar atrair a atenção da Igreja do Sol Ardente Eterno na região de Dariege. A Inquisição cairia em cima dele num piscar de olhos, o que poderia significar a ruína de Aurore. A menos que Lumian fosse levado ao limite e não tivesse outra escolha senão abandonar a cidade, sua única opção era expor as atividades sórdidas do padre e forçá-lo a se retirar para um claustro. Mas isso era mais fácil dizer do que fazer. Lumian precisava ser cuidadoso e astuto, assim como quando deixou os estrangeiros descobrirem o caso do padre com Madame Poalis. Lumian não queria causar alarde. Sabia que Belst, o administrador e juiz territorial, era extremamente zeloso de sua reputação. Se Lumian revelasse a situação difícil de Madame Poalis, não receberia nenhum favor em troca. Pelo contrário, era bem provável que Belst se voltasse contra ele, tomado por rancor e ódio. Isso deixaria Lumian com pouca escolha a não ser fugir de Cordoue, com o padre e o administrador em seu encalço. Ele prosseguiu com cautela, fazendo um desvio por um beco estreito que serpenteava entre várias casas. Ao longo do caminho, Lumian confiou em sua astúcia e no ambiente ao seu redor para se esconder. Ele se abaixava atrás de paredes, passava por portas e se refugiava atrás de árvores sempre que necessário. Ao se aproximar do final do beco, ouviu vozes. Ilaume, por que estamos perdendo tempo perseguindo aquele moleque o dia todo? Vamos até a casa da Aurore hoje à noite e o pegamos. Temos a vantagem numérica e as habilidades de luta da Aurore não são suficientes para nos deter. Podemos até conseguir reforços da cidade se necessário. Ilaume, o padre, também está aqui. Lumian parou, recolhendo-se a um canto para ouvir a conversa às escondidas e descobrir quais eram os planos do padre para ele. A voz de Guillaume Bennet era fascinante. Certamente, você não acha que esse seja o limite das capacidades de Aurore? Eu não ficaria surpreso se ela tivesse habilidades sobrenaturais além das minhas. A Pons Bennett estava visivelmente surpreso. Uma bruxa, você diz. Ilaume, talvez seja a hora de você ir a Dariege e procurar a Inquisição. Se você conseguir capturar uma bruxa de verdade, a igreja sem dúvida lhe concederá uma grande recompensa. E com isso, você poderá finalmente alcançar a força extraordinária que tanto almeja há anos. Imbecil, repreendeu Guillaume Bennet ao irmão. Você não sabe o que está acontecendo nesta aldeia? A Inquisição tem faros de cão. Não deixarão passar nenhuma anomalia. Quando chegar a hora, estaremos em maus lençóis. Mesmo que Aurore queira negociar conosco, tenho outras soluções, disse ele. Não devemos atrair a atenção da Inquisição. Então, o que está acontecendo na aldeia agora? Lumian levou isso a sério e ficou curioso. Combinando suas observações de anormalidades, ele pressentiu que algo terrível estava se formando e se desenvolvendo na vila como uma correnteza turbulenta sob o mar calmo. Para a decepção de Lumian, Pons Bennett não se aprofundou no assunto. Em vez disso, concentrou-se em outra coisa. Você tem alguma maneira de lidar com uma bruxa? Você não precisa saber, respondeu o padre Guillaume Bennet em voz baixa. Em seguida, podemos deixar de lado o assunto com Lumian, mas ainda precisamos manter as aparências. Não podemos deixar ninguém suspeitar do meu desejo de vingança. Isso criaria as conexões que os estrangeiros precisam e teria um impacto negativo. O que você precisa fazer agora é lembrar cada pessoa relevante e assustar aqueles caipiras que possam perceber. Não deixe que eles contem tudo para os estrangeiros. Ilaume, você quer dizer que esses estrangeiros estão aqui para investigar esse assunto? Pons Bennett parecia receoso e preocupado. Olha só para você. Só músculos, sem cérebro. Você não é nada parecido com seu irmão, um líder nato. Lumian tombou de Pons Bennett interiormente. Apesar de seu desprezo pelo padre, a quem considerava um garanhão grosseiro e ganancioso em vez de um homem da igreja, Lumian não podia negar que ele possuía um certo charme rústico.
Seu estilo direto e dominador, aliado à sua mente lúcida, conquistaram as massas no campo, tornando fácil para elas o idolatrarem e confiarem nele. Guilherme Bennett zombou. Não precisa se preocupar. Enquanto esses estrangeiros não encontrarem nenhuma prova concreta, eu continuarei sendo o padre de Cordu. Pons, você precisa entender que governar pelo medo e pela intimidação não levará à paz nem à prosperidade. A igreja não quer uma cidade arruinada que não consiga pagar impostos. Precisamos de amigos e seguidores para manter o controle. Oferecendo isso proteção, podemos obter seu apoio. A igreja confia em nós, moradores locais, com nossos parentes, amigos e seguidores, para lidar com as questões aqui e não traz pessoas de fora que possam causar problemas. Enquanto não houver provas concretas, os superiores continuarão acreditando em mim. Muito bem, vou para a catedral. Isso soa lógico e persuasivo, mas sua sabedoria e discernimento se limitam a Dariege Aurora e me contou que, quando a igreja confronta vilarejos dominados por deuses malignos, ela os aniquila completamente e arrasa a terra. Não matam apenas os adultos, mas até as crianças. Sumian quase se deixou influenciar pelas palavras de Guillaume Bennett. Felizmente, Aurora o havia alertado sobre a temível reputação da Igreja do Sol Ardente Eterno e da Igreja do Deus do Vapor e das Máquinas. Após a partida do padre, Lumian seguiu um caminho diferente e conseguiu voltar para casa ileso. Aurore, vestida com um avental impecável, movimentava-se apressadamente ao redor do forno. "O que você está aprontando?" perguntou Lumian, curiosa. Ainda faltavam 2 horas para o almoço. Aurore colocou uma mecha de seus cabelos loiros atrás da orelha e sorriu radiante, testando uma nova receita de torrada. Pão de arroz. Você não precisa passar por todo esse transtorno. Lumian ficou profundamente comovido. Ele acreditava que Aurora estava se esforçando para fazer algo especial só para ele. Aurora deu uma risadinha e retrucou. "O que você está pensando? Dá para ser mais egocêntrico?" "Para mim, cozinhar é uma forma de diversão. É uma ótima maneira de passar o tempo. Entende?" "Então por que você não gosta de sair? Tem muita diversão por aí?" perguntou Lumian, indagando. Ele sempre achou que Aurora era caseira porque se preocupava demais com os riscos que seu status de bruxa representava. Aurora virou a cabeça e lançou-lhe um olhar fulminante. "Você quer dizer beber e jogar? Lembre-se, eu sou uma pessoa independente que não depende de ninguém nem se apega a ninguém." Lumian compreendeu a primeira metade da declaração, mas ficou sem entender a segunda. "Ah, poderia explicar melhor." Aurora lançou-lhe um olhar mortal. "Resumindo, sua irmã é extremamente introvertida na maior parte do tempo." "O que você quer dizer com "na maioria das vezes"?" perguntou Lumian, confuso. "Os humanos são contradições ambulantes", refletiu Aurore, voltando-se para o forno. "Não se lembra? Às vezes, sou uma tagarela, ansiosa para sair e ouvir as fofocas das velhas. Outras vezes, brinco com as crianças e as entretenho com histórias. De vez em quando, me solto e cavalgo o cavalo da Madame Poalice pelas montanhas, berrando a plenos pulmões. Naquele tempo, você brilhava como uma rosa beijada pelo orvalho, atraindo as pessoas apenas para depois feri-las." Lumian não pôde deixar de resmungar para si mesmo. Como Madame Poalice foi mencionada, Lumian decidiu mudar de assunto. Aurore, o grande Soeur, ouviu um boato sobre Madame Poalice. "O que é isso?" Aurore não escondeu sua curiosidade. "Ela é uma feiticeira que consegue falar com os mortos." Lumian contou a irmão que Ava havia revelado. Ele também mencionou a anomalia que observara e os comentários de Guillaume Bennett. Aurore interrompeu o que estava fazendo e ouviu atentamente o relato do irmão. Sua expressão tornou-se visivelmente mais séria. Após Lumian terminar, Aurora ofereceu-lhe um sorriso e acalmou seus medos. "Não se preocupe muito. Esses 3 estrangeiros devem estar aqui por algum motivo que o padre e seus companheiros fizeram em segredo. Pode ter a ver com Madame Poalice. Não se metam com a Madame Poalice por enquanto. Eu ficarei de olho neles. Explore mais a vila, interaja com esses estrangeiros e tente descobrir o que está acontecendo. E, comparado a isso, a senhora que lhe deu a carta da varinha é muito mais intrigante. Se a situação piorar, teremos que considerar a possibilidade de deixar Cordu. Podemos começar a fazer os preparativos agora." "Certo." Lumian assentiu em concordância. Após um breve silêncio, ele perguntou, curioso, a Aurore se tivermos que partir de Cordu. "Para onde você imagina ir?" "Trier", declarou Aurore sem hesitar. Trier era a capital da República da Índia, o ápice da cultura e da arte em todo o continente. Por quê? Apesar de considerar o próprio Trier, Lumian fez a pergunta casualmente. Todo aluno de Intis almejava a oportunidade de visitar Trier.
Aos olhos dos triadores, existiam apenas dois tipos de indivíduos em Intis, os triadores e os forasteiros. Aurore respondeu com indiferença. Um profeta disse certa vez: enquanto o trier durar, a alegria e o júbilo jamais vacilarão. 13ª tentativa. Era plena noite e tudo estava em silêncio. Lumian se mexeu novamente em seu sonho. A primeira coisa que vislumbrou foi uma tênue névoa cinzenta. Por impulso, ele levou a mão ao bolso da camisa. A sensação gélida do metal frio e duro registrou-se imediatamente em sua mente. Ele recuperou o objeto que havia apalpado. Um brilho dourado iluminou seus olhos. Era uma moeda de ouro. Um luiz de ouro. Ainda está aqui. Lumian sentou-se e olhou para si mesmo. Ele ainda vestia as roupas de algodão, calças e jaqueta de couro de sua última expedição. O forcado de aço de quase 2 metros de comprimento e o machado afiado, preto como ferro, estavam ao alcance de sua mão. Essa era exatamente a mesma condição de quando ele saiu do sonho. Em outras palavras, esse sonho é persistente. Ele não se reinicia a cada entrada. Lumian mexeu na moeda de ouro e a guardou no bolso interno de sua camisa de algodão. Embora não tenha sido possível concretizá-lo, ainda assim foi uma alegria tê-lo. Lumian levantou-se da cama e ficou olhando pela janela por um instante, certificando-se de que o pico vermelho da montanha nas ruínas não havia mudado. Ele ergueu seu machado e forcado, saiu de seus aposentos e entrou no corredor pouco iluminado. As portas do quarto e do escritório de Aurore permaneceram entreabertas. Lumian os estudou brevemente e, de repente, teve uma ideia. No sonho, meu quarto é praticamente idêntico à realidade. Contém todos os elementos esperados. O quarto de Aurore parece o mesmo à primeira vista. No entanto, será que consigo encontrar o caderno de bruxaria dela, a fórmula secreta da poção ou aprender a me tornar um bruxo nos aposentos dela? Essa ideia era como um sussurro do diabo, fazendo o coração de Lumian disparar. Ele ficou tentado a experimentar. Em comparação com explorar ruínas desconhecidas, perigosas e enigmáticas, vasculhar o quarto de Aurore era a opção mais simples e segura. Não, não. Lumian balançou a cabeça vigorosamente e descartou a ideia. Ele preferia correr o risco a violar a privacidade de Aurore. Não se aventuraria em seu quarto sem a sua permissão. Isso se devia ao respeito que ele tinha por Aurore. Se não fosse por Aurore, ele teria morrido de fome nas ruas quando criança, 5 anos atrás. Lumian desviou o olhar sofrido e dirigiu-se para as escadas. Se o ocupante do quarto não fosse Aurore, ele já teria começado a vasculhar o cômodo em busca de informações úteis. Ao chegar ao andar de baixo, Lumian não se apressou em sair. Em vez disso, inspecionou os mantimentos na cozinha. O azeite, o óleo de milho e a gordura animal que Aurore havia acumulado estavam cuidadosamente organizados em baldes e latas, exatamente como na vida real. Quase instintivamente, Lumian pegou o balde de óleo de milho e o posicionou perto do fogão. O único motivo que o levou a escolhê-lo foi o preço mais elevado da gordura animal e do azeite. Então, habilmente, ele acendeu uma fogueira na lareira com carvão e lenha e improvisou algumas tochas para acender o fogo. Ele estava se preparando para incinerar aquele monstro. Naturalmente, seria preferível se houvesse outras opções. Essa foi a última alternativa. Após concluir essas tarefas, ele pegou seu machado, abriu a porta e saiu. Lumian então observou algo incomum. A tênue névoa cinzenta que permeava o sonho parecia mais úmida do que antes. O chão sob seus pés também estava ligeiramente lamacento. Choveu. Este lugar persiste e se desenvolve naturalmente de acordo com certas leis quando estou ausente ou sonhando? Lumian ficou um tanto surpreso, mas pressentiu que era o momento certo. Recordando as histórias bizarras de Aurore, ele de repente teve uma ideia. Isso não pode ser o mundo real, pode. Meu sonho está conectado ao mundo real. Essa carta de tarô me permite atravessar a barreira entre o sonho e as ruínas enquanto estou consciente. Lumian examinou rapidamente os arredores e percebeu que uma névoa cinzenta interminável delimitava os dois lados das ruínas, na periferia do sonho. Vou verificar mais tarde. Não me aventurarei nas ruínas. Sairei da névoa cinzenta e verei se é apenas um sonho surreal e irracional após atravessá-la ou se a terra, céu, vila e cidade tangíveis. Se fosse o primeiro caso, significava que aquele lugar ainda era um sonho. Caso contrário, Lumian precisava confirmar em que mundo se encontrava. Ele supôs que, com base no uso do Luiz de Ouro, aquele lugar ainda parecia estar na República em Tis, mas talvez não na era atual. Poderia ser um local que tivesse desaparecido décadas ou séculos atrás. No entanto, Lumian pressentiu que havia uma grande probabilidade de não conseguir sair da névoa cinzenta que o envolvia.
Ele reuniu seus pensamentos e seguiu em direção às ruínas. Ele não se esqueceu de que o propósito de entrar no sonho era tentar enfrentar aquele monstro. Após percorrer entre 100 e 200 metros no terreno lamacento e selvagem, repleto de cascalho e fendas, Lumian parou abruptamente. Ele pensou em um problema. Ele havia deixado passar algo importante nos preparativos anteriores. Antes, sua morada de 2 andares não tinha chamas. Era bastante segura neste mundo envolto em névoa cinzenta. Mas agora havia uma fornalha flamejante que emitia luz. Será que atrairia um enxame de monstros e tornaria a zona segura perigosa? Instintivamente, Lumian virou a cabeça e olhou na direção de onde viera. Observou que um brilho escarlate havia se gravado em várias janelas de vidro na base da estrutura de 2 andares semissubmersa, na tênue névoa cinzenta. Era como um farol em um mundo sombrio. Considerando que um tempo considerável havia transcorrido, era evidente que era tarde demais para tentar extinguir o fogo. Lumian apressou o passo e entrou nas ruínas, refugiando-se no edifício que havia desmoronado devido ao incêndio. Ele prendeu o machado na parte de trás do cinto e escalou agilmente uma parede, escondendo-se em um recanto escuro separado por tijolos e madeira. Lumian contemplou sua casa do outro lado da região selvagem. Com o passar do tempo, ele não viu nenhum monstro sendo atraído pelo fogo. Parece que o incêndio não vai causar nenhuma mudança. Pelo menos, minha casa não será invadida por monstros. Lumian suspirou aliviado. Isso significava que, mesmo que ele se deparasse com algum perigo, contanto que pudesse fugir para casa rapidamente e dormir o mais breve possível, ele conseguiria escapar com sucesso. Ele começou a pensar em como atrair e eliminar o monstro anterior. A partir do breve confronto, ele deduziu que sua força, velocidade, tempo de reação e agilidade eram semelhantes às suas, mas percebeu que lutava por instinto. Faltava-lhe experiência, conhecimento ou inteligência. Foi por isso que ele conseguiu contra-atacar e derrotá-lo quando o emboscou. Também ficará perplexo e surpreso. Não é muito diferente dos humanos. Além das técnicas de combate, tenho duas outras vantagens sobre ele. Primeiro, possuo inteligência superior. Segundo, sei como manejar armas e utilizar ferramentas. Esta é a maior vantagem que os humanos possuem sobre tais monstros. Contanto que eu seja cauteloso, derrotá-lo novamente não será difícil. O aspecto mais crucial é como erradicá-lo completamente. Quando Lumian estava prestes a provocar uma confusão para ver se conseguia atrair algum monstro, avistou uma figura aproximando-se furtivamente da casa completamente destruída ao lado. A figura era carmesim e desprovida de pele. Seus músculos, vasos sanguíneos e face estavam expostos. Era o monstro da última vez. Diferentemente de antes, esse monstro estava empunhando um forcado de esterco. Um garfo para esterco. Ele também sabe como manejar armas. O semblante de Lumian endureceu e sua expressão tornou-se sombria. Sem perceber, sua confiança diminuiu um pouco. À medida que o monstro se aproximava e se virava, Lumian percebeu feridas exageradas em suas costas, pescoço e nuca. No entanto, as fissuras não supuravam mais pus e pareciam ter cicatrizado em grande parte. É exatamente a mesma que encontrei anteriormente. Sua capacidade de autocura é muitas vezes superior à dos humanos comuns. Lumian soltou um suspiro silencioso. Ele se obrigou a se recompor e avaliou a situação rapidamente. Num piscar de olhos, Lumian chegou a uma conclusão. Essa era uma oportunidade imperdível, e ele tinha que aproveitá-la quando surgisse. Não podia deixá-la escapar. Silenciosamente, ele pegou um tijolo de pedra que estava ao seu lado e aguardou a chegada do monstro no local desejado. Em poucos passos, o monstro entrou na zona de perigo de Lumian. Lumian arremessou abruptamente o tijolo de pedra no chão atrás do monstro. Ah! O tijolo de pedra tilintou, fazendo com que o monstro se virasse e examinasse o agressor. Ao ver isso, Lumian agarrou o machado com as duas mãos e saltou ferozmente da parede em direção ao monstro. Lan. O machado desceu pesadamente sobre o pescoço do monstro, partindo-o ao meio. Com dois baques surdos, Lumian e o monstro despencaram no chão simultaneamente. Lumian levantou-se agilmente, agarrou seu machado e avançou, desferindo golpes poderosos no pescoço do monstro. Uma, duas, três vezes. O monstro nem teve chance de resistir antes de ter a cabeça decepada. Quando a cabeça rolou para o lado, o corpo sem pele convulsionou 2 vezes e parou de se mover. Lumian não parou por aí. Deu um passo diagonal, girou o machado e pulverizou a cabeça feroz com seu dorso grosso, reduzindo-a a fragmentos.
Em seguida, ele girou e golpeou os músculos expostos, os vasos sanguíneos e a fáscia, esmagando o coração e outros órgãos vitais. Após concluir tudo isso, Lumian deu 2 passos para trás e contemplou sua obra. Ele ofegou e deu uma risadinha discreta. Eu pensava que você era realmente invencível. Quem diria que você tinha tão pouca habilidade? Em meio ao riso contido, o cadáver decapitado ergueu-se abruptamente. As pupilas de Lumian se contraíram e ele instintivamente desejou virar e fugir. Ele reprimiu esse impulso com força e avançou mais uma vez, brandindo seu machado. Após o cadáver quicar 2 vezes, voltou à imobilidade, como se tivesse se contorcido em vão. Lumian examinou por mais um tempo e finalmente verificou que o monstro estava completamente morto. Que tenacidade! Lumian suspirou interiormente. Então, inclinou-se e agachou-se. Usou seu machado para abrir os músculos e fáscias e examinou o cadáver. A estrutura corporal do monstro não era muito diferente da de um humano, mas seus músculos eram visivelmente mais expressivos. Mesmo já estando morto, algumas de suas incisões ainda se moviam levemente. Não há tesouro algum, nem qualquer poder sobrenatural transferido para o meu corpo. Lumian avaliou seu estado atual e sentiu-se um tanto desiludido. O ditado de que a pessoa fica mais forte a cada monstro que mata só existia, de fato, nos contos de Aurore. Ele então removeu o cadáver e a cabeça do monstro para dentro do prédio em ruínas e os sepultou com tijolos e madeira. Em seguida, ele vasculhou a casa incendiada na esperança de descobrir algo. 14 monstros diferentes. Após uma busca minuciosa, Lumian deparou-se com um número considerável de moedas de ouro, prata e cobre. No total, havia 197 verludor e 25 cupete. Dentre eles, Luidor sozinho representava 5. Quanto às notas de papel, ele encontrou apenas alguns vestígios suspeitos. Além do dinheiro, Lumian também descobriu um pequeno livro azul. O livro tinha uma capa azul acinzentada e media aproximadamente 21 por 28,5 centímetros, um tamanho típico encontrado em aldeias e cidades itis. Era um almanaque que mesclava ensinamentos religiosos das 2 principais igrejas. Teve um efeito bastante positivo ao orientar agricultores e pastores a cultivar, produzir e pastorear de forma a enriquecer suas vidas espirituais. Naturalmente, mesmo tendo passado quase 2 séculos desde que o imperador Roseli defendeu a educação obrigatória, ainda havia um grande número de agricultores, pastores e trabalhadores que não conheciam mais do que algumas palavras e eram analfabetos. Eles só podiam contar com as explicações de certas pessoas ao seu redor para obter as instruções de que precisavam no livro azul, conhecido literalmente como livro hebreu. Lumian folheou algumas páginas com ar descontraído e percebeu que o livro azul não era diferente do seu. Apenas parecia um pouco mais antigo no geral. Ali está o livro azul e tanto o verdor, esta família é sem dúvida abastada no campo. Não há mais do que 5 famílias assim encordou. Lumian descartou o livro azul e colocou as moedas de ouro, prata e cobre em bolsos diferentes. Algumas foram guardadas no fundo do bolso da camisa de algodão, outras no bolso da calça e outras ainda enfiadas de qualquer jeito no bolso da jaqueta de couro. Mesmo sabendo que essa riqueza não poderia ser materializada, Lumian não resistiu à tentação de coletá-la para guardá-la em segurança. Esses pequenos objetos de ouro, prata ou cobre eram simplesmente irresistíveis. Durante seus dias como vagabundo, ele valorizava cada moeda que encontrava, mesmo que fosse apenas um tostão ou uma moeda de 10 centavos. Frequentemente brigava com outros por elas e corria riscos para obtê-las. Após inspecionar a área, Lumian ergueu seu machado e rastejou em direção ao prédio desmoronado, mais próximo do pico da montanha marrom avermelhado. Ele prosseguiu cada vez mais fundo. A cada travessia do espaço vazio no centro do ringue, temia ser emboscado por dezenas de monstros e uma área sem cobertura. Na tênue névoa cinzenta, Lumian se agachou e se esgueirou para trás de uma parede de pedra semi-desmoronada. Ele se agachou ali e a utilizou para ocultar sua forma. Ele cautelosamente colocou a cabeça para fora e examinou a área à frente. Era uma faixa estreita entre 2 fileiras de prédios destruídos. Não havia árvores nem ervas daninhas, apenas cascalho, fendas e terra. De repente, uma figura surgiu no campo de visão de Lumian. Estava parado no prédio em frente, olhando fixamente para alguma coisa. Essa figura estava vestida com uma túnica preta com um capuz. De costas, não havia nada de peculiar. Parecia ser um ser humano comum. O coração de Lumian apertou enquanto ele se tornava ainda mais vigilante. Em uma ruína onírica como aquela, a aparição de uma pessoa comum era muito mais aterradora do que a de um monstro.
Como se pressentisse que alguém o observava, a figura girou lentamente. Lumião lançou um olhar rápido antes de retrair a cabeça apressadamente. Encostou-se à parede e não ousou se mexer. Com um único olhar, teve a impressão de ter descido ao inferno ou a um abismo. A figura era de fato humana, mas ele tinha 3 rostos e 6 olhos. O rosto à minha frente tinha olhos turvos, sobrancelhas ralas e inúmeras rugas. Era evidentemente um homem idoso. Do lado esquerdo, seu rosto era esculpido, com olhos azuis penetrantes e uma barba espessa e preta, dando-lhe a aparência de um homem corpulento. A pele do lado direito era lisa e delicada, como a de um ovo descascado. Os olhos azuis exalavam uma inocência e ingenuidade evidentes. Não aparentava ter mais de 5 anos de idade. Que tipo de monstro é esse? Lumian tentou controlar a respiração para evitar que seu coração acelerasse. Tal monstro jamais havia surgido, nem mesmo nos contos de terror de Aurore. Somente nos pesadelos mais profundos e absurdos ele poderia ser encontrado. Embora não fosse bom julgar uma pessoa pela aparência, Lumian pressentiu instintivamente que o monstro de 3 faces era muito mais poderoso do que o monstro sem pele de antes. Além disso, havia uma grande probabilidade de que possuísse habilidades excepcionais. Sol ardente eterno. Grande pai, por favor, proteja-me de ser descoberto por ele ao presenciar essa cena. Lumian não pôde deixar de orar ao sol ardente eterno. Se ele não estivesse segurando um machado em uma das mãos e se encontrasse em um ambiente perigoso, teria estendido os braços, um gesto que simboliza a adoração ao sol. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Lumian acreditou que talvez estivesse alucinando. Foi como se o olhar de alguém tivesse atravessado a parede e pousado em suas costas. Suas costas enrijeceram instantaneamente e ficaram um tanto quentes. Em apenas 1 ou 2 segundos, a ilusão desapareceu e passos pesados se afastaram na distância. Lumian esperou um pouco até que os passos se dissipassem completamente. Então, ele esticou os joelhos gradualmente, virou-se e espiou para observar a área à frente. O monstro estava mais distante, tendo chegado por trás do prédio desabado, cujos 2 lados ainda estavam de pé. Metade de seu corpo era visível na tênue névoa cinzenta. Ele ainda estava de costas para Lumian, como se tivesse se transformado em uma estátua. Lumian respirou aliviado. Ele não tinha confiança suficiente para confrontar um monstro daquele tipo. É definitivamente impossível aventurar-se mais fundo nas ruínas a partir daqui. Devo contorná-las. Não haverá monstros semelhantes em outros lugares. Quanto mais me aproximo do pico daquela montanha, mais poderosos se tornam os monstros que emergem. Lumian recuou o corpo e ponderou por um instante antes de decidir encerrar a noite. Ele pretendia consultar a mulher que lhe dera a carta de tarô após o amanhecer para verificar se havia alguma maneira de lidar com o monstro de 3 faces. Caso não houvesse alternativa, consideraria fazer um desvio. Ele arqueou as costas, desprendendo-se da parede, e seguiu na direção de onde viera. Naquele momento, ele teve uma ideia. Se eu dormir nessas ruínas, conseguirei escapar do sonho. Considerando a possibilidade de existirem inúmeros monstros nas proximidades, ele reprimiu, por enquanto, o impulso de experimentar. No caminho de volta, ele vasculhou apressadamente todos os prédios destruídos que encontrou, mas não conseguiu desenterrar nenhuma informação escrita útil. Havia apenas algumas moedas. Após recuar por um tempo, Lumian teve uma ideia e decidiu fazer um desvio. Ele se aproximou da casa incendiada que encontrara primeiro, pela lateral, onde havia enterrado o monstro sem pele. Ele queria ver se a morte do monstro seria detectada por seus semelhantes e se resultaria em alguma mudança. Após localizar o ponto e se esconder, Lumian espiou pela lateral e examinou a área-alvo. No instante seguinte, ele avistou outra figura. A figura era meio humana e meio bestial. Suas pernas estavam dobradas para frente enquanto ela permanecia agachada, inspecionando o cadáver sem pele do monstro. Já havia removido os tijolos de pedra e os blocos de madeira que Lumian havia empilhado. Ele vestia uma jaqueta escura e calças enlameadas relativamente justas. Seus cabelos negros, que lhe chegavam ao pescoço, estavam despenteados e oleosos, e carregava uma espingarda nas costas. Uma espingarda. Lumian desviou o olhar apressadamente e retirou a cabeça. Esses monstros são verdadeiramente absurdos. Eles realmente sabem como usar uma espingarda. Naquele momento, Lumian sentiu-se como um caçador, caçando nas montanhas com sua arma e seus camaradas apenas para descobrir que o coelho à sua frente empunhava uma metralhadora refrigerada à água e os alvejava. Ele considerou aquilo ridículo e quebrando a imersão, além de decepcionante. Com o passar do tempo, ele esperou pacientemente que o monstro com a espingarda fosse embora.
Finalmente, ele discerniu um leve som de movimento, que foi se afastando gradualmente. Lumian colocou a cabeça para fora cautelosamente mais uma vez e examinou o monstro que era meio humano e meio besta. Aquilo moveu-se como um gato em direção à parte de trás do prédio. Inicialmente, o coração de Lumian se acalmou, mas logo seus olhos se arregalaram. Ele percebeu que o caminho percorrido pelo monstro era exatamente o mesmo que ele havia trilhado quando se aventurou nas profundezas das ruínas. Está me rastreando. Possui uma capacidade de rastreamento extraordinária. Lumian fez uma avaliação subconsciente. Ele ficou extremamente grato por ter optado por um desvio na volta. Caso contrário, certamente teria colidido com o obstáculo e poderia até ter sido emboscado. Assim que o monstro desapareceu, Lumian levantou-se de um salto e correu em direção à sua casa. O fogo carmesim que se refletia na janela de vidro do térreo da casa era como a luz do sol que podia dissipar a escuridão. Lumian correu até seu prédio de 2 andares, abriu a porta destrancada com um puxão e entrou correndo. Após trancar a porta, ele contemplou as ruínas pela janela. Longe da névoa cinzenta, na orla das ruínas, havia uma figura tênue, mas ela não se aproximou. Ufa. Lumian suspirou aliviado e planejou apagar o fogo, subir as escadas para dormir e sair do sonho. Ele olhou para o fogo que ainda ardia e murmurou para si mesmo: ainda pode queimar por um tempo. Posso experimentar e ver se continua queimando até se extinguir depois que eu sair do sonho, ou se fica congelado no tempo no momento em que eu partir. Lumian já havia verificado, através da chuva, que a região selvagem onde as ruínas se localizavam estava passando por um processo de transformação natural. Isso não tinha nada a ver com estar sonhando ou não, mas restava verificar se a mesma situação estava ocorrendo em sua casa ou na chamada zona segura. Ele pôs em prática sua ideia. Acrescentou mais algumas brasas à fogueira e mexeu nelas. Depois, carregou o machado e o garfo de aço até o 2º andar e entrou no quarto. Quando Lumian surgiu, era logo após o amanhecer. Ele inspecionou seu pijama, que mais parecia uma camisa. Como previsto, ficou desapontado ao descobrir que as moedas de ouro, prata e cobre não o acompanharam na vida real. Lumian saiu da cama e se espreguiçou. Caminhou até a escrivaninha e estendeu a mão para fechar as cortinas. Em meio ao som, uma luminosidade suave e refrescante começou a surgir. Assim que a janela se abriu, o ar fresco e puro invadiu as narinas de Lumian. Ele não pôde evitar se espreguiçar, sentindo que acordar cedo era bastante agradável às vezes. É claro que isso também se deveu à campanha patriótica de saúde pública lançada pelo imperador Roselle, e também aos governantes subsequentes que a preservaram e apenas alteraram seu nome. Ele examinou os arredores, às vezes contemplando a floresta distante, outras vezes examinando as nuvens vermelho-alaranjadas no céu e, em outras ocasiões, observando as ervas daninhas do lado de fora da casa. De repente, o olhar de Lumian congelou. Ele avistou um pássaro maior empoleirado em um olmo não muito longe dali. Possuía um bico pontiagudo, rosto felino, penas castanhas com manchas espalhadas, olhos castanho amarelados com pupilas pretas, o que lhe conferia uma aparência aguçada. Era uma coruja. Parecia estar observando Lumian. Kenji, obtendo informações. Aquela coruja. Aquela coruja da lenda do bruxo. Sua mente fervilhava de possibilidades, tentando compreender a gravidade da situação. Seu sangue pareceu gelar. Foi pior do que encarar o monstro de 3 faces. Afinal, aquilo já não era um sonho. Era realidade. Mesmo que sua morte em um sonho tenha levado ao mesmo na realidade, psicologicamente era diferente. O que devo fazer? A Aurora está envolvida. Enquanto Lumian quebrava a cabeça pensando em uma contramedida, a coruja permaneceu imóvel, observando com um olhar penetrante. Após alguns segundos, a coruja abriu as asas e voou em direção à floresta distante. Seu deslizar gracioso a levou para baixo, até desaparecer em Cordu. Só quando a coruja desapareceu completamente, a mente de Lumian voltou ao presente. Ele se deixou cair em uma cadeira e levou a mão à testa. Ele estava encharcado de suor. Será mesmo a coruja da lenda do bruxo? Será que realmente viveu por tantos anos? Em todo caso, era diferente de qualquer outra coruja com olhos opacos. Quase parecia humana. Se for mesmo aquela coruja, por que ela escolheu voar bem em frente à minha janela? Será que é porque eu quero descobrir a verdade sobre a lenda do bruxo? Mas nós já desistimos. Partiu após alguns instantes de observação. Será que isso vai voltar e causar problemas para Aurore?
Apesar de querer observar melhor a situação, já que nada havia acontecido ainda, Lumian sabia que não podia mais esconder isso de sua irmã. Ao sair do quarto, viu que Aurora ainda dormia. Desceu para preparar o café da manhã, composto inteiramente pelos pratos favoritos de sua irmã. Ovos fritos com a gema para cima, suspiros, torradas comuns com geleia. Preciso fazer macarrão mais tarde. Desta vez, vou adicionar molho de carne. Lumian mentalmente anotou que o compartimento do macarrão estava vazio e decidiu enchê-lo novamente em algum momento nos próximos 2 dias. Era o prato favorito de Aurore. Aurore desceu as escadas vestindo uma camisola esvoaçante, com os cabelos dourados despenteados. O café da manhã estava pronto. Bom dia, murmurou ela, reprimindo um bocejo. Lumian sorriu para ela. Ainda não está cedo. Não costumamos dizer que o planejamento do dia começa bem cedo pela manhã? Isso mesmo. Meu plano é dormir. Aurore acomodou-se em sua cadeira e começou a tomar o café da manhã com um copo de leite. Lumian sentou-se em frente a Aurore numa mesa para 6 pessoas. Enquanto mordiscava uma panqueca, disse casualmente: Passei os últimos dias na aldeia tentando descobrir a verdade sobre essas lendas. Por quê? Perguntou Aurore. Lumian foi muito franco. Você não quis me ajudar a obter poderes sobrenaturais, então decidi encontrar meu próprio caminho. Essas lendas podem conter pistas. É quase impossível, comentou Aurore, com um tom casual. As lendas foram distorcidas a ponto de ficarem irreconhecíveis ao longo dos anos. Ou foram alucinadas por algum lunático. Não faz sentido? Sim, também é possível que alguém tenha inventado uma história de propósito como desculpa. E as contribuições de curiosos como você. O quê? Lumian não entendeu o que Aurore quis dizer com curioso. Nem sequer era entisiano. Significa pessoas que não conseguem evitar se envolver em dramas nos quais não tem nada a ver, explicou Aurore simplesmente. E, a julgar pela forma como você está levantando essa questão de repente, imagino que você tenha causado algum problema e agora não tenha outra escolha a não ser voltar para casa e pedir ajuda à sua irmã. Pode ser considerado um acidente, mas não a ponto de causar problemas, disse Lumian, sem se deixar abalar. Lumian organizou seus pensamentos cuidadosamente. Meu primeiro alvo foi a lenda do bruxo. Que lenda de bruxo? A confusão de Aurore era palpável. Lumian não conseguia acreditar. Você nunca ouviu falar disso? Há muito tempo, uma pessoa da aldeia morreu repentinamente. Quando foi enterrada, uma coruja sobrevoou e pousou ao lado de sua cama. Ela só voou embora quando o cadáver foi levantado. Depois disso, o corpo ficou muito pesado. Foram necessários 9 bois para puxar o caixão. Só então os aldeões descobriram que a pessoa era um feiticeiro quando estava viva. Aurora estava ouvindo atentamente. Eu realmente não tinha conhecimento dessa lenda antes. Não faz sentido. Lumian estava incrédulo. Aurore podia ser caseira, mas ainda assim arranjava tempo para socializar com as outras senhoras da cidade. Ela adorava contar histórias para as crianças e estava sempre a par das últimas fofocas de Cordoue. Era difícil acreditar que ela não tivesse ouvido falar da lenda do bruxo que circulava há anos. Mas o que era ainda mais intrigante era o fato de sua casa ter sido construída exatamente no mesmo local onde antes ficava a casa do bruxo. Desde o início, Lumian pressentiu que a decisão de Aurore de se estabelecer em Cordoue era motivada pelo fascínio do tesouro do bruxo, a chave para desbloquear um poder extraordinário. E depois? Perguntou Aurore calmamente. Lumian respondeu sinceramente: investigamos um pouco e obtivemos a confirmação dos anciãos da aldeia. Não se tratava de uma história inventada. O bruxo realmente existiu, mas isso foi há décadas. A igreja incendiou a casa e agora a terra pertence a vocês. É mesmo. Aurora estava visivelmente um pouco surpresa. Eu sabia. Sempre tem uma pegadinha. Por que mais eles me venderiam este terreno por um preço abaixo do normal? Eu pensei que fosse por causa da minha lábia, quando se trata de senhoras idosas. Ela pensou por um instante e perguntou: então, a igreja queimou o corpo do bruxo? Lumian assentiu com a cabeça. Sim. Suas cinzas estão enterradas no cemitério ao lado da catedral. Ele continuou: desistimos desse assunto porque todas as pistas levaram a um beco sem saída. Mas esta manhã, vi uma coruja do lado de fora da minha janela. Era exatamente como a da lenda. A expressão de Aurore tornou-se séria. Tem certeza? Não posso afirmar com certeza, mas não se parecia com uma coruja comum, respondeu Lumião objetivamente. Aurore ponderou por um momento antes de dizer lentamente: não saia da vila por enquanto. E depois que escurecer, não ponha os pés fora até que eu tenha terminado de investigar a situação. Ela deu um sorriso azedo. Eu já te avisei antes sobre os perigos de buscar poder sobrenatural.
Mas veja só, o problema já te encontrou. Felizmente, parece que a outra parte não tem intenções maliciosas. O problema deverá ser resolvido com relativa facilidade. Que bom que você está atenta. Lumian baixou a cabeça e disse sem rodeios: Grande senhor, eu estava errado. Ele mudou de assunto. Seus amigos, por correspondência, responderam: Como pode ser tão rápido? Não é como se estivéssemos enviando e-mail. Ah, correspondência. Aurora zumbou. Lumian ficou intrigado. Post não se refere já a cartas e encomendas enviadas pelos correios. Ele não estava muito preocupado. Afinal, Aurora costumava usar palavras estranhas. Na entrada da taberna velha, Lumian ficou ali parado, observando a área. Ele sabia que a mulher que lhe dera a carta de tarô ainda não estaria acordada, então estava procurando os três estrangeiros, Rian, Liat e Valentine. Como era de se esperar, o trio desfrutava de um farto café da manhã em uma mesa dentro da taverna. Lumian observou-os por alguns segundos, contemplando a variedade de rolinhos de truta, vinho e pão com maionese antes de sair sem perturbá-los. Algum tempo depois, enquanto Rian e os outros se preparavam para continuar passeando por Cordu e conversando com os moradores locais, Lumian aproximou-se deles de braços abertos e com um sorriso radiante. Bom dia, meus repolhos. O rosto de Valentine se contraiu, e entre Rian e Liá, um parecia ligeiramente envergonhado enquanto o outro parecia divertido. Eles estão vestidos exatamente da mesma forma. Será que não trouxeram muitas mudas de roupa, mesmo estando fora? Lumian notou que Liá ainda estava vestida com um vestido justo de cachemire plissado, um pequeno casaco branco e um par de botas marcelã, cada uma adornada com um pequeno sino de prata. Seu véu, que também servia como chapéu, também tinha sinos presos a ele. E ainda usava um casaco de lã sem traça e calças amarelo claras, complementadas por um chapéu coco escuro e rústico. E Valentine ainda tinha o cabelo empoado e maquiagem no rosto. Bom dia, Lumian. O que te traz aqui? Perguntou Rian calmamente. Lumian pareceu magoado ao responder: Bem, vocês são meus amigos e eu não tenho nada para fazer. Pensei em vir fazer uma visita. Ele então os questionou: Notei que vocês têm conversado com pessoas da aldeia nos últimos dias. Há algo que queiram perguntar? Podem vir falar comigo se tiverem alguma dúvida, meus queridos repolhos. Sou seu amigo. Não podemos confiar na sua resposta, interrompeu Valentine. Ian lançou-lhe um olhar, sinalizando para que se acalmasse. Lumian sorriu. Então você pode confiar completamente nos outros. Liá ficou sem palavras enquanto Rian pensou por um momento antes de responder. Na verdade, não podemos confiar completamente em ninguém. Temos que fazer um julgamento abrangente com base nas respostas que obtemos de diferentes pessoas e na situação que observamos. Isso sim. Lumian abriu os braços. Bem, então não custa nada ouvir minha resposta. Pelo menos é uma referência. Ian ficou em silêncio por um momento antes de olhar ao redor. A manhã em Cordu estava agitada, com pessoas indo para as fazendas, mas quase não havia ninguém perto da taberna All. É o seguinte, disse ele finalmente. Estamos aqui para encontrar alguém. O padre? Perguntou Lumian com um sorriso. Ian balançou a cabeça negativamente. Não, fomos à capela para encontrar essa pessoa. Quem é? Perguntou Lumian, interessado. Conheço todos na aldeia. Devo ser capaz de ajudar. Ian não demonstrou nenhuma alegria. Na verdade, não sabemos quem é essa pessoa, quantos anos ela tem ou qual é a sua aparência. Recebemos uma carta não assinada há algum tempo e estamos tentando encontrar a pessoa que a escreveu. Lumian não pôde deixar de se perguntar se a carta era de um informante. Ele fingiu estar perplexo. A pessoa que escreveu a carta não entrou em contato com você depois que você chegou à aldeia? Não, respondeu Leá por Rian. Talvez eles não se sintam seguros e não confiem em você, sugeriu Lumian, ansiosa. Você não consegue extrair nenhuma pista do conteúdo da carta? Lumian estava curioso sobre o conteúdo da carta. Se o alvo fosse a equipe do padre, ele ficaria feliz em ajudá-los. Mas se envolvesse Aurore, ele insistiria para que sua irmã se mudasse. Afinal, Aurore se comunicava frequentemente com seus amigos por correspondência e se algum deles fosse pego, ela poderia ser implicada. A carta poderia ser uma pista crucial.